Se tem mais de 60 anos, o seu coração está a trabalhar mais do que imagina, mas a maioria das pessoas só percebe o perigo quando já é tarde demais. Tem se sentido mais cansado do que o habitual? Notou que os seus tornozelos estão inchados? Ou sentiu o seu coração acelerar sem motivo? Então, o que está prestes a ouvir pode salvar a sua vida. Neste vídeo, vou revelar os 5 medicamentos comuns que estão silenciosamente a danificar corações em todo o país. Medicamentos que provavelmente tem no seu armário de remédios neste momento. E vou mostrar-lhe as mudanças simples que podem proteger o seu coração a partir de hoje. Não estamos a falar de medicamentos prescritos ou tratamentos caros. Apenas comprimidos comuns que milhões de pessoas tomam para dor, azia ou um simples resfriado, sem saber que estão a jogar roleta russa com o seu órgão mais vital. Conheça Roberto. Aos 72 anos, ele achava que estava a fazer tudo certo. Ele mantinha-se ativo, cuidava do jardim diariamente e cuidava da sua saúde. Mas a dor da artrite estava a piorar. Então ele fez o que milhões de pessoas fazem. Tomava diclofenaco todas as manhãs. Funcionava como mágica para os joelhos. Então, numa tarde, enquanto cuidava das rosas, ele não conseguia respirar. Os tornozelos estavam inchados, com o dobro do tamanho normal. Na sala de emergência, os médicos descobriram que o coração dele estava a falhar. Não por causa da idade ou de alguma doença, mas por causa daquele comprimido para dor de aparência inocente que ele tomava. Não se trata apenas do Roberto. Trata-se do que está a acontecer nos armários de remédios em toda a América. Porque a verdade é que, aos 60 anos, o seu coração já bombeou sangue pelo seu corpo mais de 2.000 milhões de vezes. Ele está a trabalhar horas extras apenas para acompanhar o envelhecimento normal. As suas artérias estão mais rígidas, a sua pressão arterial aumenta naturalmente e o próprio músculo cardíaco muda. Agora imagine adicionar medicamentos que secretamente o fazem trabalhar ainda mais. Medicamentos vendidos como seguros e inofensivos. Por mais de 15 anos, passei a minha vida em salas de cirurgia a reparar corações. Sou o Dr. Fernando Manotti, cirurgião cardíaco, e o que vejo fora da sala de operações preocupa-me ainda mais do que o que vejo dentro dela. Porque, embora eu possa reparar corações danificados com cirurgia, não posso consertar os danos causados por anos de uso de medicamentos errados. Vamos começar com o mais perigoso, e é algo que a maioria dos idosos toma sem pensar 2 vezes. Número 5. Aqueles analgésicos diários que destroem o seu coração por dentro. Estou a falar dos AINES, anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, o naproxeno e o diclofenaco, nomes que conhece, comprimidos em que confia. Mas, eis o que os anúncios não lhe dizem. A FDA exigiu avisos de ataque cardíaco nestes medicamentos em 2005. São quase 20 anos de avisos que a maioria das pessoas nunca ouviu. Por que são tão perigosos? É muito simples. Os AINES não reduzem apenas a inflamação nas articulações. Eles interferem nas substâncias que protegem os rins e os vasos sanguíneos. Quando toma ibuprofeno para a dor nas costas, 2 coisas acontecem. Primeiro, o corpo começa a acumular sal e água como uma barragem. O coração, que já está a trabalhar muito, de repente tem de bombear através de tubos inundados. Um coração jovem pode aguentar, mas um coração envelhecido é como pedir a um corredor cansado para correr morro acima carregando pesos. Segundo, esses comprimidos contraem os vasos sanguíneos. Mesmo que a sua pressão arterial esteja perfeita, o uso regular de AINES pode aumentá-la perigosamente. E se já estiver a tomar medicamentos para a pressão arterial, esses AINES podem anular completamente o seu efeito. Acha que está protegido, mas a sua pressão está a subir silenciosamente. A pior parte? Se toma aspirina em doses baixas para proteger o coração,
como milhões de idosos fazem, o ibuprofeno pode bloquear os seus efeitos protetores. Está literalmente a desfazer a proteção do seu coração enquanto tenta aliviar a dor. Mas o que é pior do que analgésicos que prejudicam o coração? O número 4 vai chocá-lo, porque os médicos o prescrevem para o proteger. Número 4. O protetor de estômago que está a roubar secretamente os seus batimentos cardíacos. Inibidores da bomba de prótons, IBPs, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, soa-lhe familiar, estão entre os medicamentos mais vendidos do mundo. Milhões de pessoas tomam-nos todas as manhãs para azia ou para proteger o estômago de outros medicamentos. A ironia? O comprimido destinado a protegê-lo está a criar uma bomba relógio no seu peito. A Helena aprendeu isso da maneira mais difícil. Aos 68 anos, ela tomava omeprazol há anos. O médico disse para tomar para o resto da vida e foi o que ela fez, sem mais azia. Problema resolvido, certo? Errado. Durante um check-up de rotina, o ECG mostrou algo assustador. O sistema elétrico do coração dela estava descontrolado. Os exames de sangue revelaram o culpado. Os níveis de magnésio estavam perigosamente baixos. Eis o que ninguém lhe diz. O magnésio é o maestro do seu coração. Sem ele, o seu coração torna-se uma orquestra sem direção, caótica, imprevisível, perigosa. Esses comprimidos para o estômago reduzem o ácido, mas esse ácido é crucial para a absorção de nutrientes. Bloqueie-o por tempo suficiente e o seu magnésio despenca. O ritmo cardíaco torna-se instável. A morte cardíaca súbita torna-se um risco real. Mas essa nem é a pior parte. Vários estudos descobriram que os IBPs aumentam o risco de ataque cardíaco. Os cientistas acreditam que esses medicamentos reduzem o óxido nítrico, a molécula que mantém os vasos sanguíneos flexíveis. Sem ele, as artérias endurecem como mangueiras de borracha velhas. O sangue não consegue fluir adequadamente. Coágulos se formam mais facilmente. Ataques cardíacos acontecem. Ainda mais assustador, se você já teve um ataque cardíaco e toma clopidogrel para prevenir outro, o omeprazol pode torná-lo menos eficaz. Acha que está protegido, mas anda por aí com uma bomba relógio. Esses medicamentos foram concebidos para tratamentos de 4 a 8 semanas. Agora, as pessoas tomam-nos durante décadas. Se toma um IBP há meses ou anos, não pare de repente, mas tenha uma conversa séria com o seu médico. Pergunte se realmente precisa dele a longo prazo. Pergunte sobre alternativas e exija exames regulares de magnésio. O número 3 chocou-me quando o descobri pela primeira vez, porque está escondido no seu medicamento para constipações. Número 3. O remédio para constipações que pode desencadear uma emergência cardíaca. Descongestionantes orais que contêm pseudoefedrina ou fenilefrina. Você conhece-os, os comprimidos mágicos que desobstruem o nariz entupido, mas esse alívio tem um preço terrível para o seu coração. Marta descobriu da maneira mais difícil. Aos 75 anos, ela apanhou uma constipação forte. Como qualquer pessoa faria, comprou um descongestionante popular na farmácia. No segundo dia, o seu coração batia tão forte que ela pensou que iria explodir no peito. A tontura fez com que ela se agarrasse às paredes. A sua cabeça latejava como um tambor. O seu filho levou-a às pressas para o hospital, onde descobriram que ela tinha pressão arterial altíssima e arritmia perigosa. Aquela inocente pílula para constipação levou o seu coração ao limite. Eis o motivo: esses medicamentos são vasoconstritores. Eles contraem os vasos sanguíneos para reduzir o inchaço nasal. Mas eles não atuam apenas no nariz, eles contraem os vasos em todo o corpo. Imagine apertar uma mangueira de jardim enquanto a água está a fluir. A pressão explode. É exatamente isso que acontece com a sua pressão arterial. Mas fica pior. Esses medicamentos são estimulantes.
Eles fazem o coração acelerar e perder batimentos. Se já tem alguma sensibilidade cardíaca, e a maioria das pessoas com mais de 60 anos tem, essa estimulação extra pode desencadear um evento catastrófico. As agências de saúde europeias emitiram recentemente novos alertas sobre a pseudoefedrina causar problemas raros, mas mortais, nos vasos sanguíneos do cérebro. Isso não é teóricos, pessoas estão a morrer por causa de medicamentos para constipações. A parte assustadora? Pode comprar esses medicamentos em qualquer lugar sem receita médica, sem avisos, sem perguntas. É só pegar e levar. Se você tem mais de 60 anos, especialmente com qualquer problema cardíaco, esses comprimidos são uma roleta russa. Use sprays salinos em vez disso. Compre um umidificador. Experimente sprays nasais locais. Mas não deixe que um nariz entupido se torne uma emergência cardíaca. Se você acha que os remédios para resfriados são assustadores, espere até ouvir sobre os medicamentos que afetam sua mente e seu coração. Número 2. O medicamento para depressão que pode parar seu coração. Antidepressivos tricíclicos, medicamentos como amitriptilina e imipramina. São medicamentos mais antigos, mas os médicos ainda os prescrevem, especialmente para dores nervosas em idosos. O que a maioria das pessoas não sabe é que esses medicamentos podem ser uma sentença de morte para um coração envelhecido. A história de Francisco ainda me assombra. Aos 78 anos, a dor nervosa diabética fazia com que os seus pés parecessem estar em chamas. O seu médico prescreveu-lhe uma dose baixa de amitriptilina. A dor melhorou, mas ele começou a sentir tonturas sempre que se levantava. Certa manhã, desmaiou completamente, caiu no chão e fraturou a anca. A amitriptilina causou hipotensão ortostática grave, a pressão arterial dele descia drasticamente sempre que mudava de posição. Mas desmaiar é o menor dos perigos. Esses medicamentos aceleram a frequência cardíaca em repouso, forçando o coração a trabalhar horas extras 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagine correr uma maratona que nunca acaba. O seu coração não consegue sustentar esse ritmo. Ainda mais assustador, os tricíclicos interferem no sistema elétrico do coração. Eles diminuem os impulsos elétricos que coordenam os batimentos cardíacos. Isso aparece nos ECGs como intervalos QT prolongados. Na linguagem médica, isso significa que o seu coração pode parar repentinamente. Arritmias ventriculares podem ocorrer sem aviso prévio. A morte cardíaca súbita torna-se uma possibilidade real. Esses medicamentos eram de ponta na década de 1960. Hoje, temos opções muito mais seguras. Se estiver a tomar um tricíclico, especialmente se tiver mais de 60 anos, exija uma revisão da medicação. A sua vida pode depender disso. Mas nada me preparou para o nosso risco número 1, porque é algo que os médicos recomendam há décadas. Número 1. O suplemento ósseo que pode calcificar as suas artérias. Suplementos de cálcio. Sim, aqueles comprimidos de aparência inocente que milhões de pessoas tomam para fortalecer os ossos. Os mesmos suplementos que os médicos têm recomendado há décadas para prevenir a osteoporose. Novas pesquisas sugerem que eles podem estar endurecendo as artérias em vez de fortalecer os ossos. O caso de Lucia mudou para sempre a minha visão sobre os suplementos. Aos 70 anos, preocupada com a fragilidade dos ossos, ela começou a tomar comprimidos de cálcio em altas doses. Sem consultar um médico, ela simplesmente comprou os comprimidos na farmácia. Anos depois, ela teve um grave ataque cardíaco. Sem histórico de tabagismo. Colesterol perfeito, pressão arterial normal. O único fator de risco? Aqueles comprimidos diários de cálcio. Eis o mecanismo assustador. Quando se ingere alimentos ricos em cálcio, laticínios, verduras de folhas verdes, o corpo absorve-o lentamente e usa-o de forma eficiente. Mas engolir um comprimido de cálcio cria um pico artificial de cálcio no sangue. Os ossos não conseguem absorver essa inundação repentina. Então, para onde vai o excesso? Ele se deposita nas paredes das artérias. Esse processo, calcificação arterial, transforma vasos sanguíneos flexíveis em tubos rígidos. As placas se formam mais facilmente. O fluxo sanguíneo diminui. Os ataques cardíacos se tornam mais prováveis.
Vários estudos de grande porte agora associam os suplementos de cálcio ao aumento do risco de ataque cardíaco. As evidências não são definitivas, mas são preocupantes o suficiente para que muitos cardiologistas agora alertem contra eles. A abordagem mais segura? Obtenha cálcio dos alimentos, não dos comprimidos. Se o seu médico insistir que você precisa de suplementos, nunca comece a tomá-los sem uma avaliação cardiovascular completa. A ironia é comovente: o comprimido destinado a prevenir fraturas pode causar o ataque cardíaco que o mata. Deixe-me partilhar algo que o ajudará a lembrar-se de todas estas informações cruciais. Pense no seu coração como um trabalhador fiel que está no emprego há mais de 60 anos. Cada medicamento que toma está a ajudar esse trabalhador ou a tornar o seu trabalho mais difícil. Os AINES inundam o local de trabalho. Os IBPS roubam ferramentas essenciais. Os descongestionantes aumentam a pressão. Os tricíclicos interferem no sistema elétrico. E os suplementos de cálcio podem estar a cimentar os canos. O seu coração bateu mais de 2.000 milhões de vezes para o trazer até aqui. Ele merece melhor do que ser sabotado por medicamentos destinados a ajudar outros problemas. Eis o que deve fazer agora. Primeiro, não entre em pânico. Não pare de tomar nenhum medicamento sem falar com o seu médico, isso pode ser ainda mais perigoso. Em vez disso, faça uma lista de tudo o que toma, incluindo suplementos e medicamentos sem receita médica. Marque uma consulta especificamente para rever os medicamentos. Imprima esta informação, se necessário. Faça estas perguntas específicas ao seu médico: dada a minha idade e saúde cardíaca, este medicamento ainda é a minha melhor opção? Quais são os riscos específicos para o meu coração? Existem alternativas mais seguras? Devemos monitorizar alguma coisa? Para os AINES, pergunte sobre cremes tópicos, paracetamol ou tratamento da dor sem medicamentos. Para os IBPS, discuta mudanças no estilo de vida, bloqueadores HA2 ou terapia de redução gradual. Para sintomas de constipação, opte por lavagens salinas e umidificadores. Para depressão ou dor nervosa, explore medicamentos mais novos e mais seguros para o coração. Para a saúde óssea, concentre-se no cálcio na dieta, vitamina D e exercícios com peso. Lembra-se do Roberto do início? Após o susto com a insuficiência cardíaca, mudamos tudo. Gel tópico de diclofenaco para os joelhos. Fisioterapia. Monitorização adequada da hidratação. Hoje, ele está de volta ao seu jardim, mas, mais importante, o seu coração está estável. A Helena deixou de tomar o IBP com a ajuda do médico, corrigiu os seus níveis de magnésio e o seu ritmo cardíaco normalizou. O Francisco mudou para um antidepressivo mais recente e recuperou o equilíbrio. Cada um fez mudanças simples que potencialmente salvaram as suas vidas. A verdadeira tragédia não é que esses medicamentos tenham riscos, tudo tem. A tragédia é que milhões de pessoas os tomam cegamente, sem saber do perigo. Você não é mais uma delas. Agora você tem informações que a maioria das pessoas nunca aprenderá até que seja tarde demais. O seu coração tem sido o seu companheiro mais fiel por mais de 60 anos. Cada batida o manteve vivo, o trouxe até este momento. Ele lutou contra doenças, estresse e o próprio tempo. Não deixe que um armário cheio de comprimidos, inofensivos, seja o que finalmente o derrote. Partilhe esta informação com todas as pessoas de quem gosta. O seu cônjuge, os seus amigos, os seus filhos que podem estar a cuidar de pais idosos. Inicie conversas. Faça perguntas. Exija melhores cuidados de saúde. Mais importante ainda, lembre-se disto: não é demasiado velho para proteger o seu coração. Não é tarde demais para fazer mudanças. Cada decisão que tomar a partir deste momento ajuda ou prejudica esse músculo incrível que o mantém vivo. Leve essa lista de medicamentos ao seu médico. Tenha essa conversa. Faça essas mudanças. O seu coração prestou-lhe um serviço ao longo de toda a vida. Agora é a sua vez de protegê-lo. Porque o risco mais perigoso para o seu coração não é a idade ou a genética, são os comprimidos no seu armário de medicamentos que pensava serem seguros. Não espere sentir dor no peito ou falta de ar para agir. Não espere ter os tornozelos inchados ou batimentos cardíacos acelerados.
A hora de proteger o seu coração é agora, enquanto ainda pode. O seu eu futuro vai agradecer-lhe. A sua família vai agradecer-lhe. E o seu coração fiel? Ele continuará a bater forte por muitos anos.